professor Alberto da Costa e Silva sempre foi um sonho de consumo do FIST. O primeiro FIST, que teve a curadoria do professor Luciano Figueiredo, a quem eu rendo aqui nossa gratidão sempre pelo festival, que era o editor da revista de História da Biblioteca Nacional, que tinha como um dos conselheiros o professor. Mas ele já estava, naquela época, com a saúde debilitada e nunca pôde nos brindar com a presença. Várias vezes ele ameaçou, dessa vez eu vou, mas não deu certo. Nós hoje vamos receber aqui uma das principais continuadoras da obra dele. Uma professora que também mergulhou em África, e de uma forma muito inusitada. Ela um dia foi para os Estados Unidos com o marido, que era cineasta, num governo Collor, que tinha acabado com o cinema, foi fazer a tese, escrever a tese dela, e lá ela teve acesso a uma bibliografia que ela não tinha no Brasil, né? E, na volta, cada vez mais ela mergulhou em África. Vou ler aqui um pouco do currículo, mas todo mundo que está presente conhece. Professora de Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Marina de Melo Souza. Ela dirige o Centro de Estudos Africanos, é especialista em História da África e Cultura Afro-Brasileira, e participa pela primeira vez do festival, ela nos dá essa honra. E a conferência é intitulada Alberto da Costa e Silva, a História da África, que vai homenagear o diplomata historiador Alberto da Costa e Silva, que foi aquele que nos disse que só vamos entender o Brasil se olharmos para a história da África. Professora Marina, por favor. Professora Marina, bem-vinda, muito obrigado. E a ideia hoje, além de falar desse grande luminar aí do seu trabalho, esse homem que iluminou também o seu trabalho de tantos outros, é falar também da nossa visão, claro, a partir da demanda que o auditório pode trazer, ou da nossa visão também da história da África e dessa importância para o Brasil. Muito bem-vinda, muito obrigado. Tem som aqui, gente? Acho que não. Bom, eu tenho que agradecer demais, né, o convite, agradecer a Américo, sua equipe toda, agradecer os curadores que escolheram o meu nome para estar fazendo essa fala sobre nosso mestre. Todo mundo que trabalha com África deve muito ao embaixador Alberto da Costa e Silva. Agradecer o pessoal que trouxe a gente até aqui, na figura do César. Eu agradeço todo mundo que tratou da infraestrutura do seminário. A gente sabe o quanto é trabalhoso, né, fazer um seminário dessa dimensão, 1000 questões que têm que ser resolvidas, até os carros que quebram pelo caminho. Eu vou ler, porque eu vou dar uma série de informações muito minuciosas, e eu não tenho segurança para falar sem ler, mas depois a gente pode bater um papo em torno do que a gente for apresentar aqui agora, né? Então, Alberto da Costa e Silva, poeta, ensaísta, memorialista, diplomata e historiador, nasceu em 1931 e morreu em 2023. Viveu 92 anos, ao longo dos quais realizou muita coisa, tendo sempre como pano de fundo o sentimento do poeta, que associava a seu pai, poeta de algum prestígio. Nasceu em São Paulo, foi criado em Fortaleza, no Rio de Janeiro continuou seus estudos e, ao se tornar diplomata, viajou e morou mundo afora. Deixou 10 livros de poesia, tendo ganhado o Prêmio Jabuti de Poesia em 1997, com o livro intitulado Ao Lado de Vera, sua companheira de toda a vida. Como africanólogo, segundo a classificação dele mesmo, deixou 7 livros e ganhou o Prêmio Jabuti de 2003 na categoria Ciências Humanas, com a Manilha Eulibambo. Como ensaísta, deixou 6 livros, entre eles O Vício da África, de 1989. Como memorialista, deixou 2 livros, nos quais transforma suas experiências de vida em literatura e mostra o grande escritor que é, em especial no livro que aborda sua primeira infância, O Espelho do Príncipe, no qual a inocência da infância, a descoberta do mundo ao redor, a relação com a família,
são a matéria de, no meu entender, um dos mais belos livros da nossa literatura. E aqui eu leio o primeiro parágrafo do livro para vocês. O menino sentia o sol na pálpebra, doía-lhe a cabeça. Era como se uma colher lhe escavasse a órbita, espicaçada pela luz, para trazer na concha o olho. Tonto, sem poder fitar o muro do terraço, em cujo cinza se multiplicavam espinhos de cristal, voltou a testa para o céu e pressentiu-se à beira de um poço a cair ao contrário. Pôs as mãos no rosto e cheiravam mal. O trino do canário, o arrastar dos sapatos da ama ali sentada, a voz da vizinha a falar na janela e tudo o que soasse, ainda que um sussurro, espancava-lhe as orelhas, trovejava dentro dele. Sozinho na aflição e pequenino, tinha entre 2 e 3 anos de idade, foi para junto da moça, pôs a cabeça em seus joelhos e deixou-se chorar. Esse é o primeiro parágrafo. É um livro pequenininho, ele conta da primeira infância e eu acho que é uma das joias da literatura brasileira. O reconhecimento de seu valor como escritor rendeu-lhe, em 2014, o Prêmio Camões, o mais prestigioso da língua portuguesa. Afora a produção de seu próprio punho, organizou 7 antologias. Isso tudo feito ao lado da enxaqueca, que perseguiu ele a vida inteira, e de sua atividade como diplomata, que o levou a viver na Europa, nas Américas do Norte e do Sul e na África, onde foi embaixador do Brasil na Nigéria, de 1979 a 1983, acumulando por 2 anos também a representação brasileira no Benin. Àquela altura, seu conhecimento sobre a história do continente africano era conhecido pelos colegas do Itamaraty, que se deleitavam com sua prosa erudita, desfiada nas reuniões sociais que aconteciam entre amigos, e ele já estava envolvido com a redação de A Enxada e a Lança, empreitada que lhe foi sugerida em um almoço por seu amigo Carlos Lacerda. Ele até fala que ele chegou em Lagos com muitas anotações, não trabalhou no livro, os 4 anos que passou lá trabalhou muito pouco, mas ele mergulhou na vivência lá, né? Seu interesse pela África e pela cultura afro-brasileira foi despertado pela leitura de Gilberto Freire e Nina Rodrigues, feita na escola, aos 16 anos de idade, como conta no prefácio de seu primeiro livro sobre a história da África, A Enxada e a Lança, que veio a público em 1992. Em entrevista que fiz com ele em 2003, a respeito de Nina Rodrigues, ele disse: contraditoriamente, aspas, aí palavras dele, contraditoriamente, será um homem imbuído de ideias racistas, um mestiço que se tinha por branco, Nina Rodrigues, quem irá recolher o que pôde das tradições dos africanos e de seus descendentes de primeira geração em Salvador. Se ele não tivesse escrito os africanos no Brasil, teríamos perdido muitos dos traços da presença africana na Bahia. Não houve, na verdade, por parte dos intelectuais brasileiros, a preocupação ou o interesse em estudar a África e os africanos. Fecha aspas. Mais do que não ter havido interesse, houve um movimento de afastamento oficial, regrado, ideologicamente justificado das áreas do continente africano que haviam mantido por cerca de 3 séculos e meio estreita relação com regiões do Brasil, como o Recôncavo Baiano e a Costa da Mina, e o Rio de Janeiro e Luanda. A jovem nação brasileira buscava esquecer seu passado escravista, entranhado em sua alma, e apagar sua conexão com o continente africano, então visto como terra de gente primitiva. Costa e Silva cresceu em ambientes nos quais defendia-se que o Brasil era uma democracia racial e que, ao ser integrado na configuração da identidade nacional por meio de algumas de suas manifestações culturais, como o samba, a capoeira, o tom moreno da pele, o negro estaria sendo considerado da mesma forma que o branco ou do que, como ele mesmo disse, do que se tinha como branco. O interesse pela África, em tempo no qual o distanciamento dela foi uma constante, era mantido por alguns antropólogos e pesquisadores das culturas populares, destacando-se Arthur Ramos, que aprendeu com Nina Rodrigues a olhar para as culturas africanas para melhor entender o que via no Brasil. Seguindo essa trilha minoritária entre os estudiosos do Brasil, desde a mocidade, Costa e Silva acumulou publicações sobre a África, perseguiu o tema como pôde,
garimpou em sebos, vasculhou bibliotecas e, ao mesmo tempo que cursava a faculdade de Direito, que depois de se detestar, e participava de círculos de amantes das letras que ensaiavam seus próprios voos na área e publicavam poemas e crônicas em revistas literárias. Isso ele conta também num outro livro de memórias dele, essa fase da formação dele, do ambiente no Rio de Janeiro, os jovens, né, colegas dele. Depois que ingressou no corpo diplomático, em 1957, ficou mais fácil coletar informações sobre o continente africano, escassas no Brasil, que desde o fim da escravidão, como dito, tentava se afastar da África com veemência por meio do que ficou conhecido como política do branqueamento. Mas nos anos 1960, depois de cerca de 80 anos de ocupação militar, exploração econômica e busca de aniquilamento das culturas autóctones por parte das nações europeias colonialistas, ao conquistarem as suas independências, a diplomacia brasileira reconheceu rapidamente os países africanos. Quando a Nigéria proclamou a sua independência em 1960, o governo brasileiro enviou seu embaixador em Portugal, Negrão de Lima, para representar o país nas cerimônias oficiais, e na comitiva foi integrado Alberto da Costa e Silva, jovem secretário à época, servindo em Lisboa, seu primeiro posto no exterior, onde vivia com a esposa e o filho recém-nascido. Em sua primeira experiência em continente africano, essa sua primeira experiência em continente africano foi marcante, e dela fez uma descrição bastante empolgada em seu livro Invenções do Desenho, que é esse livro que eu mencionei há pouco, publicado em 2007, que tem como subtítulo Ficções da Memória. Né? Acho interessante isso, a memória, mas a gente sempre floreia um pouco ela. Depois de uma escala de madrugada em Cano, vindo de Lisboa, chegou em Lagos e, segundo suas próprias palavras, aí abro aspas, já ao descer os degraus da escada, nossos olhos se lavaram de surpresa e alegria. A comissão de boas-vindas parecia saída de uma tapeçaria medieval, com suas vestes amplas e esvoaçantes e gorros e turbantes coloridos. Era uma profusão de leses, sedas, damascos, veludos e brocados que humilhavam os nossos ternos com gravata. Havia ao derredor um excesso de beleza. Então, você imagina, né? O cara estava desde os 16 anos de idade estudando África, de repente ele chega lá no dia da independência da Nigéria e se depara com aquilo que ele leu tanto. Na introdução e na finalização da narrativa que faz desses dias, tomados por cerimônias oficiais, aflora a especificidade do seu olhar para o outro, cheio de admiração e respeito, quando esses sentimentos são merecidos. No caminho de volta a Lisboa, também via Kano, cidade do norte da Nigéria, foi testemunha de outra cena que devia a ele parecer a materialização de cenas sobre as quais havia lido para saciar sua curiosidade sobre o continente africano. Diz ele, aí abro aspas. E ali, noutra madrugada, assistimos ao embarque de Sir Armadou Bello, o Sardauna de Sokoto, a caminho de Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Quando entrou na sala com um grande turbante, um amplo camisolão branco coberto por um manto bordado e uma arrogância que o fazia ainda mais alto e corpulento, os nigerianos se deitaram no chão de braços abertos, e o Sardauna foi passando entre eles como se os pisasse. O Sardauna é o título principal, né, desse estado de Sokoto. Em A Enxada e a Lança, a África antes dos portugueses, Alberto da Costa e Silva aciona seu então vasto saber sobre o continente africano. Quando o livro foi publicado, ele tinha 61 anos, e ele sobrevoa com a onisciência do erudito conhecedor de toda a bibliografia que vale conhecer, descreve a beleza do poeta que esteve em lugares descritos e os apreendeu também pela via sensível. A natureza é descortinada sob nossos olhos por meio das palavras que muitas vezes parecem cantar com melodia própria, que transmitem imagens que parecem ter cheiros além das cores, tal a vivacidade da narrativa. O homem, espécie gestada no continente africano, é colocado no território com o qual se relaciona, inserido em grupos com características diversas. Abordando vários lugares e tempos, mostra como os contatos entre diferentes sociedades resultaram em novas situações, novas formas de organização,
novos conhecimentos. Esse livro eu li recentemente pela segunda vez, que eu tinha que fazer uma resenha, que deve sair em breve, e eu fiquei absolutamente fascinada, porque ele é um livro de quase um romance, né? Muito bem escrito. Os diversos processos históricos passíveis de serem reconstituídos com a documentação existente, seja ela vinda da arqueologia, da linguística, da oralidade, da etnologia e da escrita, quando esta existiu, são apresentados por Costa e Silva, que organiza à sua maneira a informação acumulada e minuciosamente referenciada nas notas, e nos entrega um manual de história da África da pré-história até antes de 1500, passando por núbios, malinquês, songais, alçás, edos, iorubás, congos, ambundos e mais uma variedade de povos e suas maneiras de existir. No meu entender, realizou plenamente sua intenção exposta nas primeiras linhas do prefácio, aspas, de entregar ao leitor um manual simples, claro, direto, embora emotivamente interessado, que lhe servisse como introdução ao conhecimento da África. Fecho aspas. 10 anos depois da publicação desse livro, em 2002, a sua sequência vem a público, A Manilha e o Libambo, a África e a Escravidão, de 1500 a 1700. Foi mais um presente para os curiosos sobre a história da África, cuja redação foi iniciada imediatamente após o término do livro anterior, como ele nos conta em depoimento disponível no número 118 da Revista Brasileira da Academia de Letras, que saiu recentemente. Se os 4 primeiros capítulos desse livro se voltam para a questão do escravo e da escravidão, esse tema presente no subtítulo está diluído em uma série de outros temas específicos às diferentes regiões e tempos, reaparecendo com destaque apenas no final do livro, quando, no século XVII, a escravização dos africanos está plenamente justificada entre os pensadores europeus da época, membros dos territórios com interesses econômicos fundados na exploração do trabalho escravo. No período retratado, a presença estrangeira aumentou muito com a integração da costa atlântica às rotas de comércio de longa distância. Para além dos contatos milenares com o Oriente, pela face do Mar Vermelho e do Oceano Índico, e com o mundo mediterrâneo pelo norte do continente, a partir de 1500, os portugueses, e a seguir neerlandeses, britânicos, franceses, espanhóis, dinamarqueses, passaram a frequentar porções da costa e algumas vezes do interior, inserindo-se em redes comerciais há muito existentes e criando novas. Para essa época, as fontes são mais detalhadas, pois existem narrativas deixadas por capitães de navios, comerciantes, missionários, além de documentos oficiais que registraram grande variedade de informações. Acionando a sua habilidade de historiador e narrador, Costa e Silva apresenta a história de todas as regiões do continente das quais é possível fazê-la a partir das informações disponíveis, com destaque para as relações atlânticas que unem nossa própria história à história de algumas regiões da África. Livro indispensável para quem quer ter um conhecimento um pouco mais detalhado sobre a história da África daquele período, assim como o volume que o antecedeu, expressa o profundo conhecimento do autor pela produção acadêmica então disponível, principalmente em revistas especializadas que obteve por si mesmo ou, como dito, com o auxílio de colegas diplomatas, aos quais pedia que as obtivessem para ele, caso lhes fossem mais acessíveis. E é bom lembrar que, no tempo que ele fez essas pesquisas, o recurso mais moderno era o Xerox, né? Entretanto, a erudição e o volume enorme de informações arroladas não silenciam sua sensibilidade, que o leva a buscar se colocar no lugar do outro, mesmo partindo do texto construído pelo prisma do europeu, que vê o africano como inferior a si. Invertendo o olhar, diz Costa e Silva, aspas, é bem verdade que os homens brancos eram gente estranha, bárbara e insensata, sem temor ou respeito aos deuses e aos antepassados, capaz, por ignorância ou dureza de inteligência, de erros graves de comportamento e até de abominações e ignomínias. Fecha aspas. Radicalizando essa inversão e recorrendo à sua imaginação a partir do que depreende das narrativas, Costa e Silva descreve a eventual sensação do nativo
ao se deparar com aquele outro ser tão diferente, de outra cor, com outra maneira de falar, de se vestir e de se comportar. Depois de apresentar os achantes, tal como foram descritos nas fontes da época, com vários colares de ouro no pescoço, argolas nos braços e tornozelos, e nas palavras dele, e uns cilindros pequeninos a prender as pontas dos cabelos e das barbas, fecha aspas, imagina como estes teriam visto os portugueses. E aí abro aspas de novo. Os homens de cútis enferma que desceram dos escaleres vinham apertados em panos, enrolados do pescoço até os pés, talvez porque não pudessem mostrar ou olhar o corpo. É possível que, desse modo, se trajassem para a guerra e para apresentar-se diante dos reis. Mas, se assim era, estas vestes mais moviam a riso que a temor ou respeito. Em terra, só tinham olhos para objetos de ouro e gestos e vozes para trocá-los pelos que carregavam nos barcos. Fecha aspas. Alberto da Costa e Silva equipara o africano ao europeu e desconstrói as hierarquias aceitas ao fazer uso desse artifício narrativo que inverte a perspectiva do texto da crônica oficial na qual se baseia e, a partir dos elementos de que dispõe, propõe uma outra possibilidade de interpretação do encontro, que considera o estranhamento dos achantes diante dos estrangeiros, gente diferente de tudo que haviam visto até então. Para quem, como eu, lê sempre fascinada as páginas desses dois livros fundamentais da historiografia africanista, foi uma surpresa ouvir em conversa que tive com ele em seu gabinete na Academia Brasileira de Letras em 2003, quando era seu presidente, que estava ainda por realizar seu maior desejo. Em suas palavras, aí abro aspas, você me perguntou qual é a época que mais me interessa na história da África. É a época sobre a qual eu ainda não escrevi, é o século XIX. Essa é a minha grande paixão, o século XIX. É o século do desmantelamento e da resistência das estruturas estatais e sociais africanas. Eu espero ainda viver para escrever sobre o século XIX, porque ele realmente me apaixona. Mas eu não poderia escrever sobre o século XIX sem escrever sobre os séculos anteriores, num país como o Brasil, que não tem tradição de estudos de história da África. Eu estaria construindo um edifício com alicerces de brisa, como diria o Augusto Maia. Isso, fecha aspas, também está numa entrevista que eu fiz com ele em 2003 e que foi publicada agora nesse mesmo número da Revista Brasileira de História. Foi a única notícia que tive desse projeto. Resta saber que tesouros guardam as gavetas de seu escritório, agora que ele mesmo não está entre nós. A obra de Alberto da Costa e Silva é o alicerce sobre o qual está se construindo a historiografia africanista brasileira. E como se isso não bastasse, também é uma forte propagadora da ideia de que, para conhecer melhor o Brasil, é preciso conhecer a África. Essa é uma certeza que lhe foi despertada por aquela leitura de escola de Gilberto Freire e Nina Rodrigues, e que foi por ele lapidada ao lado de seu investimento no conhecimento de história da África. Em Um Rio Chamado Atlântico, A África no Brasil e o Brasil na África, publicado em 2003, organizou seus artigos sobre temas de uma margem e outra do Atlântico e sobre os contatos entre ambas. Em texto de 1996, incluído nessa coletânea, defendeu a importância da África, da história da África para nós brasileiros. Nas palavras dele, porque ajuda a nos explicar. E a importância de que fosse incluída nos currículos. E aí ele também, pois ainda que disso não tenhamos consciência, o Obá do Benin ou o Angola Aquiluange estão mais próximos de nós do que os antigos reis de França. Fecha aspas. Disse isso 7 anos antes da promulgação da Lei 10.639, de 2003, que determinou a obrigatoriedade do ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira no ensino fundamental e médio. Logo depois dessa coletânea de artigos, em 2004, veio a público Francisco Félix de Souza, Mercador de Escravos, realização de um sonho dos seus, diz ele, 15 ou 16 anos, como diz no prefácio do livro, para a realização do qual juntou material por cerca de 56 anos,
e diz ele, sem pressa, mas com preciso destino. Quer dizer, o cara era tão apaixonado, ele passou 56 anos juntando material para escrever um livro. Esse livro é exemplar do que é chamado de microhistória, pois, tomando como guia a vida de um personagem extraordinário, sobre o qual as informações são escassas e fragmentadas, traça um quadro do comércio de escravos no Golfo do Benin, mostra a forte presença que comerciantes baianos lá tinham, as estreitas relações entre Gueso, Dadado Daomé e Francisco Félix de Souza, seu irmão de sangue e principal parceiro comercial. Era um baiano. Nesse livro, retoma o que Pierre Verger havia feito em Fluxo e Refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Baía de Todos os Santos, nos séculos 17 a 19. É a tese de doutorado do Pierre Verger, que foi defendida na França, publicada em francês em 68 e só traduzida para o português em 87. Eu acho que isso é um exemplo do nosso desinteresse por história da África. E, fechando o foco no seu personagem, Francisco Félix de Souza, coloca-o no contexto do comércio de escravos, no qual atuava, e assim também mostra a presença de baianos na costa ocidental africana, explicando detalhadamente os mecanismos que ali sustentavam o comércio de gente escravizada. De forma coerente com seu rigor como pesquisador, em 2012, publicou uma coletânea de fontes, Imagens da África, que, de acordo com seu esforço de destacar e valorizar a presença de africanos acho que eu li errado. Ele publica essa coletânea e, de acordo com seu esforço de destacar e valorizar a presença de africanos e suas culturas na construção do Brasil, publicou 2 livros de divulgação para crianças e jovens, Um Passeio pela África, em 2006, voltado para o público infanto-juvenil, e A África Explicada aos Meus Filhos, de 2008, organizado como um diálogo, no qual perguntas são respondidas de forma densa e clara. Artigos seus sobre temas diversos das sociedades africanas compuseram as coletâneas O Vício da África e Outros Vícios, editado em Portugal em 1989, já falei, Das Mãos do Oleiro, Aproximações, de 2005, e A África e os Africanos na História e nos Mitos, que saiu em 2021. Portanto, depois de aposentado das atividades profissionais que lhe davam sustento, dedicou-se com mais ênfase ao aperfeiçoamento, sistematização e disponibilização do seu trabalho como africanólogo por meio dos seus livros, tornando-se assim a pedra basilar da historiografia africanista brasileira contemporânea. Eu o conheci em 2000, quando comecei a me preparar para prestar o concurso de professora de História da África na USP. Minha irmã, Laura de Mello e Souza, que convivia com ele nas reuniões da saudosa Revista de História da Biblioteca Nacional, da qual os dois eram editores, sugeriu que eu o procurasse para que ele me indicasse uma bibliografia sobre os pontos do concurso, o que eu fiz, pois quem tem uma conselheira desse calibre deve ouvi-la. Desde aquele dia em que estive na sala do seu apartamento em Laranjeiras, rodeada de objetos africanos e vislumbrando ao fundo estantes cheias de livros, alimentei minha relação com ele, visitando-o algumas vezes, encontrando-o em seminários e palestras, recebendo pelo correio os livros que ele publicava com dedicatórias que me faziam sentir parte de um mundo privilegiado, daqueles cuja existência o nosso mestre sabia e considerava de forma positiva. Alberto da Costa e Silva foi um mestre exemplar. Tornou a paixão de sua vida uma fonte de erudição e, sendo um artista da escrita, com seus livros introduz o leitor não só aos temas neles desenvolvidos, mas também ao prazer da leitura. Sua ausência física será muito sentida, pois, além da profusão de informações que jorravam de suas conversas, ele emanava gentileza e consideração pelo próximo. Mas, a despeito da saudade que deixa, sua obra faz com que continue entre nós, calçando os caminhos que levam a uma sociedade mais igualitária, na qual ganha o lugar de destaque que merece o que herdamos das culturas africanas, trazidas por homens, mulheres e crianças violentamente arrancadas de suas terras natais e que, ao se reintegrarem sob as condições mais adversas, foram centrais na construção do Brasil. Um festival dedicado a pensar os tempos extremos, e certamente os que agora vivemos o são,
acerta em cheio a escolher Alberto da Costa e Silva para ser homenageado, pois ele sempre foi o oposto do extremismo. Foi um exemplo de espírito aberto, uma pessoa com aguçada curiosidade, com extremo respeito pela diversidade, características indispensáveis para se chegar à harmonia, ao equilíbrio na convivência dos diferentes, alcançado quando eles se complementam, ao invés de concorrerem entre si. Pelo que conheço da história de algumas sociedades africanas do passado, que são minha área de estudo, era assim que muitas cidades se organizavam. E essa, quer dizer, as grandes cidades tinham uma multiplicidade de etnias em bairros diferentes, às vezes falando línguas diferentes, e sempre uma relação de complementaridade entre os diferentes. E essa é uma lição que entendo ser bom aprender com elas, com essa experiência urbana africana antiga, especialmente diante de tempos de antagonismos e destruição extremos como os nossos. Esse é o texto que eu preparei para ler hoje aqui, e aí estou aberta aqui para responder as perguntas. O Alberto da Costa e Silva, eu acho que não é à toa que a gente sonhou com ele o tempo todo, né? Desde o início do FISH, quando ele era conselheiro da nossa parceira, a Revista História. Ele traz uma coisa que a gente sempre pregou, que é, sem perder o rigor histórico, a leveza da leitura, né? A leveza do texto, como poeta que é. Chamou muita atenção uma descrição que ele faz de um voo de Addis Abeba para Khartoum, Addis Abeba no alto da montanha, né, Etiópia, bem alta, e ele vai descrevendo que ele vê a paisagem, vai vendo a selva, a savana, não lembro exatamente o quê, e, de repente, o mundo despenca. Não o mundo que despenca, porque houve uma mudança de altura, né, em relação à Terra. O avião continuou no mesmo local. É sensacional a imagem que passa, e o leitor, na hora que lê, ele vê essa imagem. Então, ele tinha essa preocupação, ou talvez fizesse com facilidade esse tipo de coisa, por ser também um poeta e escritor. Eu estava fazendo esse comentário para dar tempo para você tomar a água, que eu queria... Já está aberto para as perguntas, tá? Daqui a pouco eu faço essa, quem quiser fazer, senão vou continuar fazendo, então deixo já aberto a partir dessa. Ele chamava também o século XIX dos 800, né? Ele gostava muito dos 800, ele queria ter escrito. Embora o Rio chamado Atlântico não deixa de ser uma junção de vários textos que falavam desse período. Então, ele nos traz, primeiro, uma história da África antes do Brasil, né, onde desmonta vários mitos, tinha já um processo cultural em vários locais, com tecnologias, inclusive tecnologia de fundição de ferro, que vem da época do Império Romano, né? Então, desmonta essa coisa que era aquele terreno de incultos, aquele continente inculto. Depois conta um pouco da nossa história, e me parece que o século XIX ele iria relatar com mais detalhes e precisão esse afastamento do Brasil em relação à África, em função do combate do tráfico de escravos, sim, mas por trás do combate do tráfico de escravos havia a necessidade ou novo projeto das grandes potências europeias, e aí nós já não estamos falando de Portugal ou de Espanha, mas muito mais de Inglaterra, França e até Alemanha, de colonizar a África para garantir aquele mercado, tanto de fornecimento de matéria-prima como de consumo. Seria isso? Seria isso que ele estaria preparando? Você conversou com ele sobre isso? Não. Não, porque ele falou de uma forma tão assim, de conhecedor, porque eu fiquei muito curiosa. Falei e até, né, será que ele está escrevendo? Porque isso foi em 2003. Ele era presidente da Academia Brasileira, ele ainda estava bem. Será que ele deixou alguma coisa? Porque, para mim, foi uma surpresa. Eu acho que ele ia se deter sobre as resistências, né? E aí ele ia falar como a ocupação, não sei, pensando, a ocupação colonial não foi assim, chegaram lá e invadiram, né? Então, ele provavelmente ia mostrar como teve... E o tempo todo, os 80 anos de colonialismo europeu na África, os europeus lutaram o tempo todo com movimentos de resistência
e mesmo a invasão, né, ele teve operações militares, tinha lá na região da África Ocidental justamente o Samori Touré, que tinha um exército, era islamizado e era uma pedra no caminho da invasão francesa. Eu não sei o que ele iria desenvolver. É a minha grande curiosidade, porque eu lendo esses 2 livros, eu acho 2 obras tão magistrais, e ele só estava preparando para o terceiro. E o que vinha no terceiro, então, né? Se esses 2 são fantásticos. Então, eu espero que ele tenha deixado coisas para a gente, suponho que da secretária, as pessoas vão remexer nos papéis dele, né? E ele produzia, ele não estava parado, ele estava produzindo e pensando. E essa coisa que você mencionou muito bem, quer dizer, a maneira como ele descreve, ontem até eu assisti aqui à mesa dessa hora, da noite, né, que era uma coisa oposta ao que a gente está falando aqui, porque a gente está falando de texto, a gente está falando de erudição, a gente está falando de fruição de leitura. Quando eu dou os livros dele, os capítulos dos livros dele para os meus alunos, aí cada vez mais eu pergunto, mas como é que vocês leram isso? Vocês gostaram? Porque a impressão que eu tenho é que é um texto já arcaico, né? Mas eu sou uma pessoa do século passado, de meados do século passado. Então, eu tenho uma relação com a leitura e com o texto, e fui sempre uma leitora compulsiva, e eu não sei se hoje em dia as pessoas têm essa relação com o texto. Mas eu acho que tem que ter, né? Porque que coisa melhor do que ler, né? Quando a tua imaginação vai, e ele alimenta isso. Na hora, a Enxada e a Lança, ele primeiro introduz o continente, e é um olhar assim é um voo, como se ele fosse um pássaro sobrevoando a natureza, e essa coisa da alma do poeta. Então, você vai lendo, você vai sendo levado por aquele... texto é melodia também, né? Texto, o bom escritor, ele vai te conduzindo, né, num ritmo que quando você vê, você passou 2 horas lendo e não percebeu. Mas eu me pergunto, né, aí os jovens da plateia podem se colocar nessa questão, se hoje um texto dele será tão impactante como para uma pessoa da minha geração, pela dificuldade que se tem hoje em dia em concentrar numa leitura, né, em ficar ali parado, sendo levado na imaginação e não no estímulo concreto, né, do visual e do som, que a gente está na sociedade do audiovisual. E eu acho que é uma grande perda de dos instrumentos do ser humano, que é, por meio da leitura, da fabulação, né, de você... E a história da África desse momento é uma história, e é uma das coisas que ele gostava, cheia de lacunas que você tem que preencher com suposições. Então, para um historiador que gosta um pouco de dar asas à imaginação, é um prato cheio, porque não tem. Então, para ligar uma fonte com a outra fonte, tem aquele buraco no meio, claro, você induz uma coisa em cima de uma concretude, não é uma ficção de ficcionista, mas tem um espaço para a imaginação. Eu acredito até que ele se deu essa liberdade por ser um texto magistral também, né? Ele confessava essa liberdade da imaginação sem perder o rigor, né? Apresentava fontes e fontes e fontes. Vou ver se tem alguma pergunta, senão eu vou abrir só um parêntesezinho para um momento fofoca, que poderia ser, que é uma coisa pessoal. Eu quero saber da sua carreira pessoal. Primeiro, saber se, além dela ser irmã da Laura, ela é filha de Antônio Cândido, tá? Que é um dos principais pensadores do Brasil. Alguém pode achar que é o principal, mas a gente vai ter 5, 10 principais. Então, quando eu falo um dos principais, eu não estou hierarquizando, ele está no topo mesmo, e é uma pessoa que influenciou gerações e gerações, assim como o Alberto da Costa Silva. Os dois se conheceram? Não, eles não se conheceram. A Manilha e o Libambo que eu tenho, por exemplo, eu tenho a primeira edição que eu peguei da biblioteca do meu pai, é dedicado, ele mandou
E é engraçado porque ele fez um lapso. E a dedicatória é para Laura e Antônio Cândido, com admiração, Alberto da Costa e Silva. Ele confundiu a minha mãe com a minha irmã. Minha mãe era Gilda. Ou então ele quis se discriminar. Como é que é? Ele falou da sua irmã, não falou de você. Não é isso. Depois porque a minha mãe, que era outra figura extraordinária, a quem seu pai também dedicou. E de quem meu pai era apaixonado, quando saiu em casa, eu falei assim, estou sobrando aqui, porque eram os dois. Mas a minha mãe foi a pessoa que leu O Espelho do Príncipe, esse que eu li o primeiro parágrafo da enxaqueca, né? E ela achou o livro absolutamente extraordinário. E isso chegou aos ouvidos dele. E acho que mas a Laura que era historiadora. Então eu acho que ele confundiu os nomes. Ele sabia que ele estava enviando o livro para o casal, mas ele trocou o nome da minha mãe com a Laura. Então eles não se conheceram, mas ele sabia do quanto a minha mãe admirava O Espelho do Príncipe. E, bom, é uma geração, né? Seu pai chegou a comentar alguma coisa da obra dele com você? Não me lembro. Não me lembro. Bom, ele deve ter lido. Sempre muito bem cercada, casada com Lauro Escorel, cineasta, você vai descobrir a África nos Estados Unidos. Eu queria que você contasse essa história. Vocês não têm nenhuma pergunta sobre Alberto da Costa e Silva? Estou esperando. Enquanto não sair, eu vou para o momento fofoca. Eu não vim aqui para ser o centro do assunto. Eu vim para é homenageado Alberto da Costa e Silva. Você vai chegar nele através dessa caminhada. Não, eu chego porque ele tomou café comigo hoje de manhã. E eu contei as histórias de como porque eu morei por 4 anos em Los Angeles por questões familiares, governo Collor, eu fui demitida da Funarte, não tinha mais Embrafilme, o Lauro tinha feito um filme americano, fomos tentar a vida em Hollywood. E lá eu fiquei procurando assunto, eu escrevi minha dissertação de mestrado lá, voltei e defendi, que é sobre Paraty, e inventei assunto para fazer o doutorado e escolhi a Congada. E nas trocas de correspondência com pessoas importantes da academia para ver o que eu lia, eles me indicaram alguns livros. E então a coisa das bibliotecas norte-americanas, ali eu estava em Los Angeles, e das livrarias, eu tive acesso a uma bibliografia sobre África que não existia no Brasil. Inclusive, comprei manuais de África. Eu falei, se um dia eu for professora, isso vai ser importante. Então, quando eu fiz o doutorado, Os Reis Negros no Brasil Escravista, eu já tinha me encantado com a África, porque a África é o que ele fala, é o vício da África. Porque na hora que você começa a ler um pouco, ainda mais o meu tema, que era o Reino do Congo Cristão, em 1500 tinha um Manicongo, que era reconhecido como rei cristão por Roma, por Lisboa. Os portugueses estavam aqui começando a arranhar o litoral do Brasil, e lá na região do norte de Angola, o antigo Congo, o Manicongo já trocava correspondência com os reis portugueses, e essa correspondência está lá na Torre do Tombo, em Portugal. Correspondência escrita. Escrita. O Dom Afonso I, porque eles se alfabetizam, eles vão estudar em Lisboa, eles mandam os filhos para estudar em Lisboa. Dom Afonso é descrito como um grande conhecedor da Bíblia, que discutia com os padres missionários que iam ser mandados para lá. É claro que um rei não escreve sua própria correspondência, nenhum rei escreve, tem o secretário, ele assina e põe o sinete. Então, ganhou nessas trocas entre o rei português e o Manicongo, ganhou o sinete com a cera para pôr. Então, e é uma história incrível. Isso, quem não conhece, eu recomendo vivamente entrar, se informar sobre essa história do Congo cristão, que a partir do início do século XVIII, esse Dom Afonso I, mas eles não largam as tradições religiosas deles. Então, o catolicismo para o Congo, ele é um instrumento de poder. Ele vem no momento ali de
tensões internas entre os vários chefes e o chefe central, que é o Manicongo, e o Manicongo usa o catolicismo para fortalecer o seu poder, centralizar o poder e abrir o comércio pelo Atlântico. Então, o catolicismo é a linguagem pela qual ele vai se comunicar com os portugueses, e não é uma colônia portuguesa. É muito diferente do que acontece em Luanda, que os portugueses têm lá em Luanda um núcleo de colonização e vão se instalar lá. No Congo, não. No Congo, eles são estrangeiros como qualquer outro que frequenta lá aquela região. Só no final do século XIX, depois de 1860, 1870, é que o Congo entra nesse movimento de ocupação colonial de Portugal em Angola, né, que é um momento que os países europeus estão entrando militarmente e dominando politicamente, porque até então havia uma total autonomia das sociedades africanas. Quer dizer, eles têm os chefes deles, eles têm os sistemas, inclusive as necessidades, quer dizer, muito barco chegava ali na costa para trocar as mercadorias que trocavam por escravizados, basicamente, ouro, marfim, mas basicamente escravizados. Então, tecidos é uma coisa muito desejada. Eles chegavam com um determinado tecido e já tinha mudado a moda, já não era mais aquilo que eles queriam. E não vendia, quer dizer, a determinação do mercado é africana e o controle do abastecimento é africano. Então, isso que é interessante, que só no final, quer dizer, 1880, 90, que os europeus vão começar a controlar as redes comerciais internas, vão começar a ter chefes laranja, né, uns títeres assim, que eles exilam os chefes tradicionais e põem outros no lugar, e esses são chamados os chefs médaillés, ganham medalhas e são prepostos, né, dos administradores coloniais. Então, duas coisas que é importante a gente pensar quando a gente pensa a África. Primeiro, que a colonização da África não tem nada a ver com a colonização da América, é outro tempo, é outro momento, é o momento do capitalismo, é o momento das matérias-primas, dos mercados de consumo. E a outra coisa é que a história da África não é a história da escravidão, e não é a história do comércio de escravos. Isso é um capítulo importante que vai trazer uma série de transformações internas dentro do continente para aquelas regiões que se envolveram com o abastecimento de escravizados. O escravizado não é o seu próprio povo, né? É o inimigo, é o derrotado na guerra. O criminoso. O criminoso. Há uma transformação enorme, porque mesmo os processos judiciários começa, você roubou a galinha do vizinho, condenado à escravidão, sabe? Então, as penas aumentam muitíssimo, quer dizer, tudo é condenado à escravidão. Existia até uma situação dos chefes botarem as suas mulheres de isca, e na hora que o sujeito vem e vai lá e namora a mulher do chefe, condenado à escravidão. Então, tudo já incentivado por um mercado que demandava mais e mais, né? Porque a escravidão antecede o período do descobrimento do Brasil como uma prática interna. Que a gente não pode chamar de escravidão. A escravidão, quer dizer, chamar de escravidão é um facilitador para você entender uma coisa que é muito diferente do que você conhece. Então, você tem N formas de subordinação, e algumas temporárias, porque, às vezes, o sujeito, né, a aldeia do sujeito foi atacada pelos gafanhotos, veio seca, ele não tem o que comer, ele vai com a família dele para uma outra aldeia e se oferece como escravo, e ele, então, é integrado na linhagem desse senhor ao qual ele se oferece, ele passa a ser um estrangeiro, mas com um lugar social naquela comunidade nova, e ele pode deixar de ser escravo. E o prisioneiro de guerra. Então, a historiografia usa essa palavra escravidão para facilitar, mas os estudiosos que vão estudar verticalmente, né, verticalizar estudos de caso, inclusive a nomenclatura, você tem 4, 5 nomes em língua nativa para os diferentes tipos, o que pode ser vendido, o que sai da escravidão, o que foi reduzido por um motivo, o que foi por outro.
Então, existiam formas de dominação, existiam formas de integração, e sempre é o estrangeiro, geralmente é o estrangeiro que é o escravo, a não ser que o sujeito tenha uma dívida e ele se torne escravo ou cativo ou subordinado por um período até quitar aquela dívida. Então, é um assunto extremamente sensível, extremamente delicado, porque a gente lê com a nossa experiência de colônia brasileira e daí pensa, o escravo é aquele que está na corrente, que apanha, que não sei o quê. E não é assim. Isso é só a nossa escala industrial mesmo que provoca esse... Da exploração industrial, a escala industrial de exploração do trabalho. Eu digo escala industrial quando se começa a cultivar cana e os outros produtos que demandaram a mão de obra. Perguntas?